Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está no ar mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de desaposentação. Para isso a gente convida profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. Sejam bem-vindos, né, ao nosso Atualidade Jurídica, é isso? Obrigado, Garcia. Imagina. Doutor Odilon, a gente fala sempre nos principais assuntos aí que estão na atualidade do meio jurídico e hoje nós vamos falar de desaposentação. Vocês são especialistas nisso, né? Fale um pouquinho para nós desse tema. Sim, o escritório é especializado na área de direito previdenciário, né? O regime geral da Previdência e o regime próprio também dos servidores públicos. O tema, Guaraci, da desaposentação voltou para a mídia e acho que é importante, pela quantidade de questionamentos que surgiram, a gente abordar esse tema, principalmente porque nós tínhamos uma lei que teve aprovação, né, instituindo ali o direito de desaposentação, mas ela foi vetada pelo governo e aí as perguntas surgem, tá, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Aí a doutora Jane também está aqui para a gente abordar esse tema tão importante. Né? Do lado nós temos o governo dizendo, olha, não temos caixa, não temos recursos para isso. E do outro lado nós temos o segurado dizendo, mas eu continuo em atividade contribuindo e para onde irão essas contribuições? Não tem um retorno no meu benefício dessas novas contribuições? Claro. Né? Para isso estamos aqui com a doutora Jane, né? Sim, né, e a desaposentação, ela sempre foi um tema que havia muita discussão, mas somente no âmbito da justiça. Claro. E hoje nós abrangemos também uma discussão no Congresso. Então nós temos dois debates, um debate no Congresso, um debate perante a Justiça. E a desaposentação, para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com o tema, a desaposentação é a possibilidade daquele segurado do INSS que já está aposentado, que após a concessão desse benefício continuou contribuindo, continuou vertendo contribuições para o INSS, de aproveitar, utilizar essas contribuições que ele fez e aí então solicitar um novo benefício de aposentadoria, renunciando àquele anterior, economicamente. Só sobre esse aspecto seria vantajoso, né? Que esse novo benefício seja economicamente mais vantajoso. Doutora, sendo assim, vamos começar então sabendo da senhora quais são as novidades que temos a respeito da desaposentação. A novidade é bem nesse sentido do que o doutor Odilon estava comentando. Hoje, nós tivemos um projeto de lei, um projeto de conversão de lei aprovado na Câmara de Deputados, onde esse projeto veio a ser vetado pela nossa presidente. Esse projeto, ele dizia que podia sim haver a desaposentação e uma questão muito importante, ele dizia e diz que não é necessário devolver aqueles valores que já tinha recebido no benefício originário, que isso é uma grande discussão que existe nos processos da Justiça. Então, agora o projeto de lei, em virtude de ter sofrido esse veto, agora ele aguarda uma decisão do Congresso Nacional que vai manter esse veto da presidência ou então ele vai colocar a lei em vigor. Doutora, e foi estabelecida alguma carência para requerer a desaposentação? Nessa questão, esse projeto de lei, ele estabelece um prazo de carência de 60 contribuições mensais. Então, esse segurado, ele teria que contribuir no mínimo 5 anos para então poder ter o direito a poder requerer esse benefício da desaposentação. Mas é importante a gente lembrar que se está pendente de votação no Congresso, esse prazo de 5 anos, ele tanto pode ser majorado quanto pode ser atenuado. E também é importante nós nos atermos que para as ações da Justiça, essa questão da carência, ela nunca foi levantada. Até hoje, nós temos já 4 votos no STF a respeito do tema e nenhum desses votos elenca essa possibilidade de termos um prazo de carência. Então, nós temos um debate no Congresso, um debate na Justiça, onde nós temos matérias diferentes sendo tratadas, né? E são dois poderes que podem ter, não necessariamente eles têm que ter uma decisão que vão convergir. Eles podem ter decisões conflitantes, um dar e o outro não dar.
Doutor Odilon, diante disso, o que a gente diz para o nosso telespectador que assiste o nosso Atualidade Jurídica? E qual é a dica que a gente poderia dar? Podemos dar uma dica especial para eles? Eu acho mais importante, Guaraci, dizer para o telespectador para que ele verifique se ele tem o direito. Né? Às vezes, como a doutora Diene colocou aqui, será que eu preciso aguardar 5 anos para ver isso? Não, hoje nós não temos essa, vamos dizer assim, essa regra. Acontece da gente verificar que daqui a pouco, com 2 anos, 3 anos já trabalhando, aposentado, mantendo contribuições altas, né, já dá uma diferença significativa. Claro. Então, essa é a primeira orientação, diria, né? E o restante eu colocaria no seguinte sentido. Nós temos 2 cenários, um político e um jurídico. O cenário político hoje não está favorável por causa do veto. Nem um pouco, né? Nem um pouco. Né? E nós temos um cenário jurídico. Se o segurado entender que esse cenário jurídico lhe é mais favorável, ele tem que usar, né, dessa condição dele, desse direito de ação, para ver uma expectativa dele ser concretizada. Eu acho que é importante esse segurado ele buscar o escritório da confiança dele. E assim, por exemplo, como nós procedermos, o cliente contribui 2 anos, 1 ano, 3 anos, a gente primeiro, antes de falar em qualquer contratação, a gente primeiro faz um cálculo, avalia se aplicar o processo da desaposentação seria vantajoso ou não, e aí o cliente decide, né, se ele vai ingressar ou não com a ação da desaposentação, mas ele tem um panorama, se vale a pena, se não vale a pena, antes mesmo de pensar em contratar a ação. Evidente, né? Doutor, e diante desse projeto de lei, o segurado aguarda a votação no Congresso Nacional ou ingressa com ação judicial? Bom, nós no escritório, assim como o doutor Odilon já antecipou a resposta desse questionamento... Que bom, essa é a nossa intenção, né? É verdade. Esclarecer para o telespectador. Nós orientamos os nossos clientes, então, a não aguardar o desfecho final dessa votação do Congresso, até porque ela pode não ter a mesma decisão da Justiça. A gente não sabe quanto tempo vai levar para ser analisada a questão. E hoje nós temos aí uma infinidade de fatores que vão fazer com que essa desaposentação vai ser favorável. Nós podemos aplicar a Lei 85/95, sem incidência de fator previdenciário. Essa pessoa, a partir do momento que ingressa com a ação, se ela ganhar a ação, o INSS já começa a ser devedor desde a partir do ajuizamento da ação dessa diferença. Então também é um dos motivos que pode se avaliar se não vale a pena ingressar com a ação antes. Claro. Doutora, certamente o segurado sempre vai ter uma dúvida, né? E ele quer saber o seguinte, enquanto aguarda o trâmite da ação, o segurado deve ficar sem receber o benefício? Não, essa é uma dúvida bem frequente. Ele fica sem receber, na verdade? Sim, não, na realidade essa é uma dúvida muito frequente. Eu percebo muito receio dos segurados em ingressar com a ação de desaposentação, dizendo, não, eu não posso ficar sem receber o meu benefício. E realmente, essa pessoa não pode ficar sem receber o benefício. Mas eu sempre esclareço que essa possibilidade ela não existe. A tese da desaposentação é a substituição de um benefício para o outro. Então, enquanto ocorre a tramitação do processo, a pessoa fica recebendo o seu benefício que nunca ninguém vai tirar esse benefício dele. É importante comentar, Jenny, que às vezes o nome pode gerar essa dúvida, né? Desaposentação, vou ficar sem aposentadoria? Exatamente. Não, a desaposentação é uma substituição de data da aposentadoria. E o nome pode gerar assim, não, vou ficar desaposentado, eu vou ficar sem aposentadoria. Já se assusta? Já se assusta. Não é isso. Não é isso. É como se fosse uma revisão de benefício. Né? Como se fosse, né, dá para se tratar assim para o público em geral, como se fosse uma revisão. Saio de uma data de aposentadoria e vou para outra. Por isso que eu tiro uma aposentadoria daqui, né, me aposento aqui, para receber uma outra aposentadoria. Mas não se perde o benefício nesse intervalo. Doutor, aí vale essa dica que o senhor deu recentemente aí, que as pessoas procurem, quem tiver dúvida, procure um profissional de sua competência, um advogado de sua competência, né? Sim, com certeza. Que esclareça isso. Eu, na verdade, sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu requeiro a vocês, eu sempre vou recorrer a vocês, porque eu tenho confiança, na verdade. Né? Eu sou suspeito, porque eu estou apresentando no programa. Você não sabe. É verdade, tem que deixar mais... tem que deixar imparcial. O pessoal... Né? Doutor, mais um questionamento só para a gente acabar o nosso bate-papo de hoje, da Atualidade Jurídica. Como está o posicionamento dos tribunais a respeito do tema, que é, no caso, a desaposentação? Hoje nós temos 2 cenários. O STJ já se manifestou a respeito do tema, já disse que cabe a desaposentação, que não tem que restituir os valores que o segurado
já recebeu, não tem prazo de carência. E nós temos, do outro lado, uma pendência de julgamento ainda do STF, onde nós temos 4 votos já proferidos, 4 dando procedência e 2 dando procedência e 2 dando improcedência. E como é que vai ficar, será, doutor, hein? Está empate, né? Está empate por enquanto. Nós contamos que... Urna a gente nunca sabe o que acontece, né? É verdade. Vamos fazer um esforço, né? É verdade. Bom, eu acho que por hoje era isso, né, doutor? Desaposentação, depois, se for o caso, a gente volta a falar. Retoma. É isso, doutora? É isso. Ok, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Agradecemos, então, a preferência de vocês pela nossa audiência e esperamos encontrar no próximo programa. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje.